Eu venho discutir com vocês hoje as situações que serão tipificadas pelo Código Penal. Situações que serão tipificadas pelo Código Penal. Omissões, comissões, né? Que serão tipificadas ali pelo Código Penal. Então, quando nós falamos em crime previdenciário, quando eu falo em crime previdenciário, como eu falo em crime previdenciário, eu tenho crime contra o sistema de custeio e contra o crime contra o sistema de benefícios. O crime previdenciário, a gente não pode nem chamar de crime previdenciário. Por que não posso chamar de crime previdenciário? Vamos lá, Seguridade Social. O sistema da Seguridade Social, a gente tem a Previdência, a Assistência e a Saúde. Não é isso? Seguridade Social. Então, eu não posso chamar de crime previdenciário, eu tenho que chamar de crimes contra o sistema da Seguridade Social. Porque o ilícito penal, ele não é contra a Previdência. O ilícito, ele é contra o sistema da Seguridade Social. Porque o dinheiro da Seguridade Social, ele vai para onde? Para a Previdência, para a Assistência e para a Saúde. Então, seria errado falar, Michel, em crime previdenciário? Não seria errado falar. Mas, tecnicamente, o correto seríamos chamar de crimes contra o sistema da Seguridade Social. Não só crime previdenciário ou crime assistencial, não. Crimes contra o sistema da Seguridade Social. E aí nós teremos o crime previdenciário, né? No custeio e crime no sistema de benefícios. No custeio previdenciário. No custeio previdenciário eu tenho sonegação. Nós temos apropriação indébita. Apropriação indébita. No crime de custeio, sonegação, apropriação indébita, falsificação. Entre outros. No sistema de benefícios. Eu tenho crime? Tem crime. No sistema de benefício, qual crime que eu vou ter? Então, eu tenho aqui no sistema de benefício, falsificação de documentos. Eu vou ter aqui a inserção de dados em sistema. Inserção de dados. Eu vou ter o crime de falso testemunho. Eu vou ter o crime de uso de documento falso. Então vejam, eu tenho crimes contra o custeio, crimes contra o custeio, crimes contra o sistema de benefícios. Então, eu poderia até chamar assim, olha, eu tenho crime contra crime tributário para não pagar imposto, contra o sistema de custeio da Seguridade, e teria crime contra o INSS, colocando informação falsa ali. Então, poderia chamar? Poderia, só que eu não posso falar que é crime contra o INSS, Eu simplesmente não posso falar de crime contra o INSS, porque o sistema da Seguridade Social, ele é previdência, assistência e saúde.
Tudo bem? Então eu poderia fraudar a assistência social. Fraudar a assistência social, né? Com informação falsa, fazendo uso de documento falso, contra a assistência social, que, por exemplo, a gente pode falar desse benefício emergencial, né, que está sendo pago pela Caixa Econômica Federal. O INSS está sofrendo prejuízo? Não. Então, eu não posso simplesmente falar que o crime é contra o INSS. Porque quando você tem a falsificação dentro da assistência social, na assistência social não é só o INSS. O INSS ele faz a administração do LOAS, do BPC lá, né? Do BPC do LOAS. Ele só faz a administração, o pagamento. O INSS cobra. O INSS não faz isso de graça. O INSS cobra do governo para fazer essa administração. Ele recebe do governo. Então ele só administra. Tudo bem? Então não é crime contra o INSS. Eu acho errado falar isso. Por que eu acho errado? Porque o sistema da Seguridade Social não é o INSS, é todo o sistema. Todo o sistema em si, todo. Então, eu acho errado falar isso, que é crime contra o INSS. Não é crime contra o INSS. É crime contra um sistema de benefícios. Quais benefícios? Estou falando de benefício previdenciário? Não. Estou falando de benefícios da Seguridade Social. Porque eu não estou fraudando só o INSS. O crime é contra a Seguridade Social. Aí eu vou analisar em qual aspecto que é este crime. É um crime contra o custeio da Seguridade Social, é uma sonegação de contribuição previdenciária, é uma apropriação indébita previdenciária, ou eu estou usando documento falso para a concessão de um benefício, ou eu estou usando uma declaração falsa para a concessão de benefício. Não, eu estou usando um documento falso, então é contra o sistema de benefício, não é contra o custeio. Então, é diferente, né? É outra situação. Tem a pessoa que comete a fraude contra o INSS. O crime é contra o sistema de benefício. Tem a pessoa que sonega a contribuição previdenciária. O crime é contra o sistema de custeio. Mas não deixa de ser crime. Crime de natureza, a doutrina trata de crime previdenciário. Se eu falasse ao pé da letra, fazer uma interpretação aqui literal, ao pé da letra, se eu chamar crime previdenciário, eu estou falando que é crime contra a Previdência, só. E na verdade, não é crime contra a Previdência. Não só contra a Previdência. O crime é contra o sistema da Seguridade Social, que vai muito mais além do que crime contra a Previdência. Tudo bem? Beleza? Então, vocês já viram que o negócio é complexo, né? E é uma boa oportunidade de você, previdenciarista, estudar o direito penal, né? Também, ou fazer parceria com advogados criminalistas, que você vai precisar dele. Ou ele vai precisar de você, até para entender isso. Para entender as regras de custeio. Para entender as regras de custeio. Às vezes a pessoa foi denunciada, né, por um crime de sonegação de contribuição previdenciária, quando ela não tem obrigação nenhuma de pagar. Quem tem que pagar é o empregador, o tomador do serviço. E o criminalista vai saber disso? Não, ele precisa de ter o previdenciarista junto.
Porque o previdenciarista vai falar, cara, aqui, ó, não é ele que tem que pagar, não, quem tem que pagar é fulano lá, ele é empregado. Não é ele que está sonegando, quem está sonegando é o empregador. O tomador de serviço, no caso do contribuinte individual, por exemplo, não é ele individual que está sonegando. Ele presta serviço à empresa. A empresa, quando paga, deveria reter a contribuição previdenciária e repassar para o INSS, aos cofres. Tudo bem? E repassar. Se ela não reteve, é ela que está sonegando e não o prestador de serviço. Porque a obrigação é dela. A obrigação é dela. Já estudamos isso em custeio. A obrigação é dela. Tudo bem? Então, o criminalista ele vai precisar do previdenciarista e o previdenciarista vai precisar do criminalista para fazer essa distinção. Para distinguir o que é um crime contra o custeio e o que é um crime contra o sistema de benefício. Tudo bem? Então vamos lá. Acompanhando aí o slide, ó. Crimes previdenciários, né? Olha lá a imagem do rapaz, do caboclo lá, né? A imagem dele, previdência social, fraude, né? Documento falso, assinatura falsa. Essas três imagens aí a gente pode chegar em várias interpretações, né? Então vamos lá. Os crimes previdenciários eram previstos no artigo 95 da Lei 8.212 de 91. A lei de custeio tratava como crime, porém, o que ela tratava como crime era tido por condutas ilícitas. O que era ilícito? Atrasou o tributo. Não, paguei no dia 20, paguei dia 21. Então, isso é uma conduta, uma mera infração administrativa, né? Atrasar tributo é uma conduta ilícita, porém não é crime. Então, é assim, a lei de custeio, ela previa lá no artigo 95, tratava disso, da sonegação, do que é o crime como condutas ilícitas. A lei de custeio, ela tratava no artigo 95 da Lei 8.212, o que é crime hoje como condutas ilícitas, meras infrações administrativas, de não pagar o tributo no prazo correto. Atrasar, você pode atrasar. Atrasar tributo não é crime. Atrasar o tributo não é crime. O que é o crime é você sonegar. Isso é o crime. Não estou sonegando. As informações estão aí. Eu só não paguei porque eu não tenho dinheiro. Não estou sonegando. Sonegação não. Está tudo certinho. Só não tenho como pagar. Vai receber uma execução fiscal. Vou responder na cível. Mas crime não tem crime. Atrasar tributo não é crime. O crime é a sonegação, é a apropriação indébita. Isso é o crime, é a falsidade. Isso é o crime. Simplesmente atrasar, não. Atrasar é uma conduta ilícita, é infração administrativa, que vai ensejar o quê? Execução fiscal. Tudo bem? Que vai ensejar a execução fiscal. E aí, temos um princípio que chama-se princípio da especialidade, né? O que é o princípio da especialidade? Nós estudamos em teoria geral do direito, lá na época da faculdade, primeiro ano, IED, né? Introdução ao estudo do direito, o princípio da especialidade, que cada matéria vai reger determinado assunto. E o princípio da especialidade, ele trata do quê? Ele é aplicado, no caso concreto aqui hoje, dentro do direito previdenciário, no que toca o crime. Por quê? Onde que está a previsão de crime? Qual é o texto que fala de crime, de pena, de punibilidade? Não é o Código Penal? Em razão disso, por ser o Código Penal, lá no ano de 2000, foi editada a Lei 9.983 de 2000, e essa lei fez o quê?